Olá, estamos começando mais um encontro com a Palavra. É sempre uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos, juntos no nosso canal, nesse espaço reservado para aprendermos a Palavra de Deus e sermos edificados por ela. Hoje nós iniciamos uma nova série de estudos para nós aprofundarmos um pouco mais na leitura da Palavra de Deus e no aprendizado da Palavra. E essa nova série que nós iniciamos hoje, nós iremos chamar de Histórias que Transformam Vidas. Histórias que Transformam Vidas. E hoje nós iremos aprender a parábola da ovelha perdida e da dracma, ou moeda perdida. Por que Jesus falava por meio de parábolas? Por que Jesus usava esse método para ensinar os seus discípulos e a multidão que o seguia? Qual era o propósito de Jesus ensinar por parábolas? Eu quero convidá-lo para que abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E, quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Amém. Jesus ensinava por parábolas. O método que Jesus escolheu para ensinar os discípulos e aqueles que desejavam segui-lo, esse método era muito comum entre os mestres em Israel, ensinar verdades profundas com histórias. E essas histórias geralmente estavam ligadas ao cotidiano daquelas pessoas. Em Israel havia muitas pessoas
que trabalhavam como pastor de ovelhas. Então Jesus usa a figura de um pastor de ovelha para explicar, né, a salvação daquele que está perdido e precisa de Cristo. Depois Jesus usa o exemplo de uma mulher varrendo a sua casa, algo bem comum, bem rotineiro, né? Em todos os lares, né, as mulheres varriam suas casas. E Jesus usa a ilustração que esta mulher perdeu uma moeda. E enquanto ela não encontrou esta moeda, ela não parou até encontrá-la. Então Jesus usa tarefas diárias, tarefas cotidianas para explicar o reino de Deus. E é interessante que Jesus ele muda, né, esse método pedagógico de ensinar, porque no começo do seu ministério ele começa a usar figuras ilustrativas. Ele fala a respeito que nós, como discípulos dele, somos luz do mundo, sal da terra, né? Então ele usa figuras ilustrativas. E em um determinado momento do seu ministério, quando ele já alcançou o que nós podemos dizer de fama, né? Mas não no modo pejorativo, mas que Jesus estava se tornando conhecido, né? nas regiões, então ele muda o seu método de ensinar e passa a ensinar por parábolas, que eram histórias que ilustravam, né, a vida, ilustravam o cotidiano das pessoas. Mas as parábolas que Jesus ensinava, ele tinha um propósito, porque as parábolas era muito difícil você compreendê-las, né, de imediato. Tanto que em algumas parábolas, Jesus precisou ensinar seus discípulos, os apóstolos, à parte, quando estavam a sós. Eles questionavam Jesus a respeito do significado das parábolas, porque eles tinham dificuldade para compreender. E assim também a multidão que seguia Jesus. Mas o fato interessante é que essas histórias eram tão fáceis de decorar, tão fáceis de fazer, né, uma comparação, que as pessoas passavam o tempo todo meditando nelas. E aí vinha, né, a revelação, né, aí entrava, né, na mente deles o real significado do que a parábola significava, de tanto eles ficarem pensando naquilo, tentando entender. Esse também era um dos propósitos de Jesus ensinar por parábolas, e também para cumprir as profecias, né, principalmente de Isaías, que profetizou que o Messias viria e por parábolas ele iria ensinar o seu povo, né, para que aqueles que fossem duros de coração não entendessem as suas palavras, e aqueles que estavam abertos para receber as palavras do Messias iriam entender as parábolas, iriam se arrepender de seus pecados e se converter a Cristo. Nesta parábola que Jesus conta aqui a respeito das 100 ovelhas e da moeda perdida, o significado é um só. Jesus está falando a respeito da salvação e de como Deus agiu para salvar o homem. Mas é interessante que nos primeiros versículos do capítulo 15, né, Lucas vai dizer o porquê Jesus contou essa parábola. Então, no capítulo 15, no versículo 1 até o versículo 3, Lucas vai dizer assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Olha que interessante. Pessoas pecadoras estavam indo ao encontro de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E no versículo 2 diz que os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Que bom que Jesus está sempre aberto para receber pecadores. Jesus sempre está com os braços abertos para receber aqueles que têm fome e sede
de ouvir a palavra de Deus, ainda que estejam vivendo, uma vida em pecado, mas querem mudar de vida, querem sentir esse poder maravilhoso, querem ser salvos, do seu pecado e querem receber de Deus. Então Jesus sempre está aberto para receber pecadores. Nenhum pecador que vai até Cristo é rejeitado, a não ser que ele não queira abandonar o seu pecado, a não ser que ele não queira abandonar a sua velha vida e viver uma nova vida em Cristo. Mas nenhum pecador é rejeitado quando em sinceridade ele se aproxima de Cristo e pede perdão pelos seus pecados. Que bom que nós servimos um Deus que, apesar da sua santidade, apesar da sua glória, ele aceita pecadores na sua presença, pecadores que querem se arrepender, pecadores que querem viver uma nova vida. E aqui há o retrato dos fariseus criticando Jesus, assim como muitos hoje vivem também uma religiosidade e criticam aqueles que se aproximam de Cristo, aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Esses religiosos, eles são cegos, vivem na prática de uma religião e não do Evangelho. Não vivem no amor, na graça e na misericórdia de Jesus Cristo, mas vivem na lei e na moralidade de uma religião falsa e vazia, que pensam que podem ser salvos pelos seus comportamentos adequados na sociedade e se julgam melhores do que aqueles que estão perdidos e precisam de Cristo. Por isso, no versículo 3, Jesus contou-lhes esta parábola. Jesus fala a respeito aqui do amor de Deus, o quanto ele ama o pecador, a ponto de ir ao encontro do pecador. Ele vai ao encontro da ovelha perdida. Ele não deixa a ovelha abandonada, mas ele vai ao encontro. Esse é o nosso Senhor. Ele vai ao encontro do pecador. Ele vai ao encontro daquele que está perdido. E enquanto ele não o encontra, ele não para de procurar. E quando o encontra, ele não o julga, mas ele o perdoa, colocando em seus ombros e levando para casa. Assim é o amor do nosso Deus para conosco. Se estamos perdidos, longe dele, ele vai ao nosso encontro e ele nos ama, coloca em seus ombros e nos traz de volta para o abrigo em segurança. Assim também é a parábola da moeda perdida. Esta mulher, ela varreu toda a sua casa, ela fez de tudo, e mesmo enquanto ela não encontrou a moeda perdida, ela não parou de procurar. Existem muitos cristãos que não estão longe de Deus, como aquela ovelha estava perdida longe do aprisco, mas existem muitos que estão perdidos dentro da casa de Deus, dentro da igreja. Pessoas que ainda não se converteram totalmente ao Evangelho de Jesus Cristo, que ainda continuam flertando com o pecado, que ainda continuam praticando coisas erradas, continuam praticando aquilo que deveriam abandonar, pessoas perdidas. Mas até mesmo esses que estão perdidos na casa, na igreja, o Pai também ama. E enquanto ele não encontrar, enquanto ele não mudar, ele não irá parar. Jesus sempre está chamando pecadores à sua presença, para que se arrependam de seus pecados, para que convertam suas vidas verdadeiramente. É uma mudança radical de atitude, de pensamento, que os seus corações venham se converter ao
cristianismo. Parábolas são histórias que podem mudar vidas. Eu tenho certeza que você, ao ler esse texto na sua casa e meditar nele, você vai lembrar de pessoas que estão longe, pessoas que estão perdidas, que você possa orar por essas pessoas, para que Cristo as encontre, para que eles voltem para a casa do Pai. E com certeza você também conhece pessoas, ou até mesmo você, precisa se arrepender de seus pecados, precisa se entregar a Cristo, confessar os seus pecados e viver uma nova vida em Cristo. Para encerrar, eu deixo o versículo que Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo de número 13, o versículo de número 17. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se a praticarem. Que possamos colocar em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Que essa série, Histórias que Transformam Vidas, que a nossa vida venha a ser impactada também pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Até lá! Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar.